Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos analisar o Fluxbox, um nome que se calhar soa familiar a quem anda pelo mundo Linux há algum tempo. Temos aqui como base uma visão geral da Wikipedia sobre este gestor de janelas do sistema X-Window, não é? Aquela base gráfica de muitos sistemas Unix. O nosso objetivo é tentar perceber o que é que o define e porque é que ainda hoje tem o seu espaço. Exatamente. E é importante começar mesmo por aí. O Fluxbox não é um ambiente de trabalho daqueles completos, sabe? Com painéis, menus cheios de coisas, aplicações integradas tipo o GNOME ou KDE. Não, é um componente muito mais focado. A tarefa dele é gerir as janelas no ecrã. Ponto. Vamos lá ver o que a fonte nos diz sobre as origens e as características dele. Certo. A informação que temos aponta-o como um gestor de janelas livre e que deriva do código de outro, o Black Box, especificamente da versão 061.1. É escrita em C++, o que é, bastante comum para software que precisa de ser eficiente. E a versão estável que mencionam é a 1.3.7, que já é de 2015. Um bocadinho antiga, talvez. Sim, a data é de 2015, mas essa derivação do Black Box é um ponto de partida interessante. O Black Box já era conhecido por ser leve. O Fluxbox, herda dessa filosofia. E a licença MIT confirma, claro, que é software livre, código aberto. O que me parece aqui notável é como é que uma ferramenta com estas raízes e com este foco tão específico conseguiu, manter-se relevante tanto tempo. E o que é que o torna distinto na prática? A fonte destaca algumas funcionalidades que parecem interessantes. Por exemplo, as abas de janelas, a capacidade de agrupar várias janelas numa só, com separadores. Um bocadinho como fazemos nos browsers, não é? Isso parece útil para organizar o espaço? Sem dúvida. Essa funcionalidade, o tabbing ou grouping, permite poupar espaço no ecrã e também organizar as coisas de forma lógica, tipo aplicações relacionadas juntas. É uma abordagem muito pragmática à gestão do espaço de trabalho. Era especialmente útil em ecrãs mais pequenos ou com resoluções mais baixas, que eram mais comuns na altura, mas ainda hoje tem a sua aplicação, claro. Outro ponto são as combinações de teclas personalizáveis. A fonte diz que se podem associar ações, tipo minimizar, ou até executar comandos a sequências de teclas. Faz lembrar um pouco a flexibilidade de ferramentas como o Emacs, que é conhecido por essa capacidade quase infinita de personalização. Exato. E isso aponta diretamente para um certo tipo de utilizador, não é? Aqueles que valorizam a eficiência e preferem interagir com o sistema mais pelo teclado do que pelo rato. A capacidade de moldar o ambiente de trabalho, mesmo à sua medida, automatizando tarefas com atalhos, é um ponto muito forte. Reflete uma filosofia de controle total para o utilizador. Algo que, nem sempre encontramos em interfaces mais modernas, talvez mais fechadas. E tudo isto com um foco muito claro na performance. A fonte descreve o Fluxbox como pequeno, rápido e leve. E para ilustrar isto, dá um exemplo que me parece bastante forte. Era o gestor de janelas padrão do Damn Small Linux, o DSL. O DSL. Esse é um exemplo clássico, sim senhora. A fonte refere que o DSL era uma distribuição Linux funcional que cabia em menos de 50 megabytes e que, segundo o site deles na altura, podia correr em hardware incrivelmente limitado. Fala-se num PC486 DX com apenas 16 MB de RAM. Pensar num ambiente gráfico a correr nessas condições hoje em dia é quase surreal, não é? 16 megabytes de RAM. Isso realmente põe os requisitos atuais em perspectiva. Demonstra de forma muito concreta o que significa leve no contexto do Fluxbox. Não é só uma descrição vaga, é uma capacidade comprovada em cenários mesmo extremos. A fonte também menciona o desenvolvedor principal, Eric Kinnunen, e o site oficial, fluxbox.white. E essa leveza não é apenas uma curiosidade histórica, atenção. Representa uma filosofia de design. Focar no essencial, otimizar ao máximo para a performance. Mesmo hoje, há utilizadores que procuram exatamente isso. Seja para dar nova vida a hardware antigo, seja por preferência pessoal, por ambientes mais minimalistas, responsivos, talvez como um contraponto à complexidade crescente de muito software moderno. Então, resumindo aqui o essencial, o Fluxbox é um gestor de janelas para o X11 derivado do Black Box. A sua identidade baseia-se na leveza, na rapidez e na configurabilidade. Funcionalidades como as janelas em abas e os atalhos de teclado personalizáveis dão muito controle ao utilizador. E o exemplo do Dumb Small Linux sublinha mesmo a sua eficiência extrema em termos de recursos.
É uma ferramenta com um propósito muito claro. Fica talvez uma questão para pensarmos um pouco. Num panorama tecnológico, onde a tendência parece ser para interfaces cada vez mais ricas visualmente, mas também Pois. mais exigentes em recursos. Uhum. Qual é o lugar e o significado de ferramentas como o Flexbox hoje em dia? A sua persistência sugere que existe uma grande diversidade de necessidades e prioridades entre quem usa computadores. Nem toda a gente procura o mesmo equilíbrio entre estética, funcionalidade e desempenho. Fica a pergunta: o que é que cada um de nós valoriza mais no nosso próprio ambiente digital?